um assunto que, enfim, eu tenho falado aqui outras vezes, já fiz outras gravações falando desse assunto, porque é um tema que eu acompanho muito, escrevi um livro sobre o assunto, enfim, e pela importância do assunto em si, que é o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015, né? Eu vou falar, na verdade, dos desdobramentos desse desastre, mas só para lembrar quem nos acompanha aqui, esse rompimento da barragem, como eu disse, aconteceu em novembro de 2015, morreram 19 pessoas, né? A maioria trabalhadores do complexo minerário da Samarco, e houve o impacto ambiental, que é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Socioambiental, porque não existe um desastre apenas ambiental, né? Ele sempre prejudica as pessoas que vivem naquele meio ambiente. Esse impacto ambiental foi o despejo de lama de milhões, mais de 30 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito de minério de ferro no Rio Doce e em outros rios ali da bacia do Rio Doce. Pois bem, a informação recente desta semana é que a Samarco, né, que é controlada pela Vale e pela BHP, ela entrou em recuperação judicial. Ela alega que esse recurso à justiça é necessário porque ela tem sido pressionada por uma série de ações judiciais movidas por credores, né, enfim, que querem receber, estão cobrando as dívidas, e essa pressão pela cobrança das dívidas inviabiliza, segundo a empresa, inviabiliza as operações, enfim, os trabalhos de recuperação e de ressarcimento, de compensação dos danos provocados pela tragédia. A Samarco voltou a operar no fim do ano passado, em dezembro do ano passado, né? A partir dessa questão da recuperação judicial da empresa, eu queria retomar, então, esse assunto das compensações desses danos ambientais e sociais, né? E humanos, sobretudo. Logo após o desastre, foi formada uma fundação, chama-se Fundação Renova. Foi formada pelas empresas, num grande acordo na época entre as empresas, a Samarco e suas duas controladoras, Vale e BHP, que são duas das maiores mineradoras do mundo, né? E participaram do acordo o governo federal e os governos estaduais, o governo de Minas e do Espírito Santo. Na época, se alegava que uma fundação teria mais agilidade, né, na reparação de todos esses danos em consequência do desastre. Pelo menos esse era o argumento mais utilizado, que, em vez de deixar o caso ser resolvido pelas instâncias normais, né, da justiça, com a atuação do Ministério Público, representando os atingidos, uma fundação seria capaz de fazer essas compensações, de recuperar a bacia do Rio Doce, de pagar as indenizações para as pessoas com muito mais rapidez e agilidade. Pois bem, não foi isso que aconteceu. A Fundação Renova é um erro, assim, a compensação desses danos socioambientais, ela tem um erro, um vício de origem, digamos assim, que foi a formação dessa Fundação Renova. Ao contrário do discurso que fundamentou a sua criação, ela não se mostrou ágil nem capaz de promover essas reparações. Então, 5 anos depois do desastre, só para dar um exemplo, nenhum dos povoados foi reconstruído. 3 povoados foram completamente destruídos pela passagem da lama, né? O primeiro deles, Bento Rodrigues, que é bastante significativo, porque era um povoado da época do começo do ciclo do ouro, né, da mineração do ouro em Minas Gerais, do final do século XVII, inclusive com um templo, uma igreja católica barroca, enfim, tudo isso foi simplesmente desapareceu. E, pois bem, 5 anos depois, a Fundação Renova não foi capaz de entregar esse povoado. A gente está falando de um povoado com cerca de 200 casas, né? Então não é nenhuma obra complexa que 3 grandes empresas do setor de mineração não pudessem entregar aos moradores. Esse prazo de entrega dos povoados foi estabelecido várias vezes, foi estourado várias vezes, o último deles teria sido agora, no começo do ano, de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, e o prazo chegou e o povoado não está pronto. Ele não vai ser reconstruído no local original, é numa outra área que foi comprada pela Fundação Renova
para erguer as casas, posto de saúde, escola, e isso não foi feito. Então, assim, é um exemplo que mostra a ineficiência da Fundação Renova, né, no cumprimento das suas atribuições originais. Os outros 2 povoados, que são Paracatu de Baixo e Gesteira, nem se fala quase neles, porque se Bento Rodrigues não está pronto, imagina os outros 2. Além disso, o Ministério Público, tanto federal quanto o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, tem acompanhado os trabalhos da Fundação Renova. Recentemente, eles entraram com uma ação pedindo, inclusive, a extinção da fundação por uma série de irregularidades que eles apontam, e vou citar também apenas uma delas. Eles descobriram, por exemplo, que os funcionários em nível de diretoria da Fundação Renova ganham salários altíssimos, exorbitantes, incompatíveis, né, com a função que eles exercem, e ainda mais se nós considerarmos, né, a situação de dificuldade que as pessoas atingidas pelo desastre vivem. Então, por exemplo, eles constataram que alguns dos diretores da Fundação Renova ganham salários mensais de R$100 mil, né, com ganhos superiores a R$1 milhão ao ano. Né? Então, assim, o salário por si só já chama atenção, considerando que a Fundação não tem sido capaz, né, de cumprir suas atribuições, isso se torna ainda mais chocante e revoltante para as pessoas que esperam suas indenizações até hoje. Então, esse fato esse pedido de recuperação judicial da Samarco, né, ele põe em evidência essa incapacidade na reparação aos danos das pessoas que vivem ali na bacia do Rio Doce. E eu chamo a atenção de mais um ponto, né, que essa Fundação Renova, com esses, o desastre aconteceu há 5 anos, a fundação foi constituída, ela começou efetivamente a trabalhar 1 ano depois do desastre, então, digamos, ela tem 4 anos de atividades, né? E ela está indo para o 5º ano, agora em agosto, setembro deste ano, aí sim ela completa 5 anos de atividades. Uma outra falha muito grande que eu tenho apontado sempre que eu falo desse assunto é que a Fundação Renova, até hoje, ela não foi capaz de fazer um levantamento sobre o impacto daquela lama de rejeito de minério de ferro no meio ambiente, qual é o impacto disso na saúde das pessoas, né? Eu, como eu disse, acompanhei muito esse assunto, escrevi um livro sobre esse assunto, chama-se Tragédia Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Tem muitos dados sobre o desastre no livro. Os impactos são os mais diversos, né? E eu sei disso pelas entrevistas que eu fiz com moradores ao longo da bacia do Rio Doce. Você tem pessoas com problemas respiratórios, com problemas de pele, tem um impacto, um impacto que não foi mensurado ainda em nenhum tipo de recorte, que é o impacto na saúde mental das pessoas, né? Existem alguns estudos feitos por pesquisadores de universidades que se dedicam a estudar a bacia do Rio Doce, que estudam a bacia do Rio Doce antes mesmo do desastre, mas são estudos, em geral, que fazem recortes. A bacia do Rio Doce é uma coisa muito grande. A lama percorreu mais de 600 quilômetros ao longo do Rio Doce, até chegar na foz do Rio Doce, no Espírito Santo, portanto, é uma área gigantesca a ser estudada. Então, para esses pesquisadores, né, eles encontram muitas dificuldades de fazer um estudo mais abrangente, que cubra toda essa área. No entanto, eles conseguem fazer recortes, né, dentro desse espaço sociogeográfico, digamos assim, e eles têm já elementos que mostram esses impactos na saúde. Agora, para que você realmente tenha um plano de indenização para todo esse espaço, né, territorial, você teria que ter esse estudo, né, epidemiológico, né, dos impactos na saúde, coisa que a Fundação Renova, com todos os recursos, com todo o aporte de recursos que ela recebeu, ela não foi capaz de fazer em 4 anos, né? Eu imagino que, por exemplo, a Fundação, em convênios com as secretarias municipais de saúde, poderia obter esses dados, né?
quantas consultas, quantos atendimentos foram feitos, internações, porque esses dados existem nas secretarias municipais de saúde, né? As unidades de saúde registram isso, né? Ou se não registram, deveriam registrar. Mas, enfim, os dados estão lá, eles precisam ser coletados e precisam ser estudados, como era antes do desastre e como era depois, para que você possa fazer a comparação e consiga entender a dimensão desse desastre na vida das pessoas e, a partir daí, estabelecer as indenizações. Eu, particularmente, o que eu tenho dito toda vez que eu falo sobre esse assunto, a minha visão, a minha percepção é que justamente esse estudo não é feito, né, justamente para dificultar a definição dessas indenizações, porque se esse estudo for feito, né, os indícios que a gente tem a partir desses estudos localizados, né, feitos por alguns pesquisadores, né, eles já indicam fortemente a ocorrência de impactos na saúde física e mental dos moradores. Com esses dados, seria possível fixar uma indenização mais justa e mais compatível com esses danos provocados. Se você não tem esses dados, você não define as indenizações ou define de uma maneira arbitrária, incompleta, incompatível, que é o que vem acontecendo, né? As indenizações vêm sendo fixadas por um juiz responsável pelo caso, mas que as decisões desse juiz têm sido muito questionadas pelo Ministério Público, justamente por carecerem de uma certa sustentação, né, de uma base mais sustentada na realidade dessas pessoas impactadas. Enfim, o que a gente vê em mais esse capítulo é que, enfim, a empresa está buscando, enfim, se restabelecer, né? Agora, com essa recuperação judicial, ela consegue segurar, né, as dívidas e ganha um fôlego para retomar suas operações, mas as pessoas continuam sem as indenizações devidas. Então, esse é um drama que se desdobra nesses últimos 5 anos, sem ainda uma perspectiva mais justa de que essas pessoas, de que essas vítimas sejam indenizadas devidamente, para que aí sim elas possam virar a página dessa tragédia definitivamente nas suas vidas. É isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima.